dia, tudo bem? Vamos ficar de pé, vamos orar? Aleluia. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esta manhã, que a tua graça, a tua alegria, o teu amor possa vir sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, que a tua misericórdia, Pai, nos alcance em todo o tempo e que o Senhor, Pai, nos mostre o caminho para que possamos te alcançar e te buscar o tempo inteiro. Nós te pedimos, Pai, pela nossa cidade, pela nossa casa. Nós te pedimos, Pai, pelos nossos familiares, famílias, Pai, que o Senhor esteja com a mão sobre todos eles em nome de Jesus. Amém. Amém? Você crê nisso? Amém. Então aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Bom dia. Bom dia. Com a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. Se quiserem me acompanhar na leitura, podem abrir suas Bíblias em João 10. Vamos ler o versículo 4 e 5. Amém? Amém. Peraí. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Essa passagem, Jesus está falando ali para alguns. Essa passagem Jesus está falando ali com algumas pessoas. Ele estava ensinando ali nas margens do Rio Jordão, e é uma passagem muito conhecida, parábola do pastor e das suas ovelhas. Tem outros livros que vão falar mais sobre essa passagem, mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre ela, que é o discurso de Deus como pastor e nós como ovelhas, né? Mas essa passagem ela traz um ensinamento que vai muito além disso. Quando Jesus usa essa comparação, eles não entendem muito bem o que Jesus quer dizer com isso. Eu sou o pastor e vocês as ovelhas. Então eles perguntam ali o que ele queria dizer com isso, e ele explica que na verdade ele é a porta das ovelhas, ou seja, o pastor que tem a voz que levaria as ovelhas para o caminho certo. E nós somos as ovelhas, amém? Nós seguimos a voz dele para que nós sejamos conduzidos para o caminho certo. Mas que vozes você tem ouvido? Uma vez eu ouvi uma pregação que dizia o seguinte: o cristão lê a Bíblia, mas a Bíblia lê o cristão. Então você tem sido a Bíblia que outras pessoas estão lendo? No seu trabalho, na sua escola, faculdade? Como as pessoas têm te visto? As pessoas têm te visto como um pastor? As pessoas têm te visto como um exemplo? Para que elas sigam, para se tornarem pessoas melhores ou boas, mesmo que não conheçam a Deus, mesmo que não conheçam a Bíblia ou a Palavra. Como as pessoas têm te visto nos locais que vocês frequentam? Deus não precisa saber quantas vezes vocês leem a Bíblia. Ele precisa saber quantas vezes você praticou o que você tem lido. Então, de tudo que você tem lido, você sabe quanto você tem praticado? Ou você sabe mais do que você tem lido, do que você faz? A gente tem se preocupado tanto em como levar a palavra de Deus, que a gente se esquece que a gente é a própria ferramenta para isso. Deus nos usa para levar a palavra dele.
mas a gente sabe como levar essa palavra na medida quanto a gente lê e à medida quanto a gente entende essa palavra. Porque como você ensina algo que nem você mesmo pode entender? Né? Pregue do seu testemunho. Quem prega só com palavras não tem vida para compartilhar. Jesus pregava da vida dele com Deus e como nós termos um relacionamento com Deus. Ele não pregava apenas parábolas, não pregava apenas como a gente poderia fazer isso, mas ele pregava como ter um relacionamento profundo e sincero com Deus. As oportunidades para a gente colocar isso em prática sempre vai existir. Nós queremos servir, queremos viver uma vida com Jesus, mas na maioria das vezes a gente fica esperando uma oportunidade dos céus cair na nossa vida. A gente fica tão preocupado em esperar uma oportunidade para ajudar as pessoas, a gente se esquece que a necessidade sempre vai existir, na verdade. Chega da hora da gente parar de orar pedindo oportunidades para Deus e começar a orar pedindo capacitação nessas oportunidades. Elas sempre vão estar aí, basta você saber como aproveitá-las e como fazer isso acontecer de verdade. Nós precisamos entender que quando Deus nos coloca em uma tempestade, é porque Ele quer nos moldar nesse processo. Jesus sempre vai estar presente para te ensinar, mas você precisa estar disposto a aprender, não apenas a ouvir da sua palavra e permanecer nisso, mas tente se aprofundar no seu relacionamento com Deus todos os dias e aprender um pouco mais disso. Não só pensando em como você vai ensinar as outras pessoas, mas pensando o quanto você sabe dele, o quanto você pratica dele no seu dia a dia. O Deus que levou seu povo para o deserto foi o mesmo que protegeu seu povo no deserto. O Deus que levou Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha foi o mesmo que protegeu eles nessa fornalha. Então, mesmo que Deus te leve para algumas tempestades, mesmo que Deus te leve para alguns locais, você tem que saber, você tem que entender que são nesses locais, são nessa tempestade que Ele vai estar te moldando para diversas outras coisas na sua vida. Porque a gente tem que entender como Deus nos prepara e não por que Deus nos prepara. Né? A gente fica preocupado em entender o processo e não entender por que a gente está passando por esse processo. Então, Deus nunca traz uma tempestade na sua vida para te destruir. Toda tempestade, todo vento que Deus traz é para colocar as coisas no lugar e não para destruir as coisas. Então, ao invés de se preocupar com o que você está perdendo, com as pessoas que estão saindo da sua vida, pense que Jesus faz essas coisas para te moldar, para colocar algumas coisas no lugar, porque existem conversas que Ele ouviu que você não ouviu. Existem palavras que essas pessoas podem ter desferido da boca delas sobre vocês que vocês não ouviram, mas Ele escuta, Ele entende. E são essas coisas que Ele faz na nossa vida para nos preparar para alguns processos. Se Deus já te deu uma direção, faça a sua parte e comece dando o primeiro passo. Lá em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os planos e caminhos que o Senhor tem para você hoje são para moldar a pessoa que Ele vê no futuro. Deus nunca prepara uma bênção. Deus nunca prepara um caminho para você. As bênçãos sempre já estão prontas. Os caminhos sempre vão estar aí. O futuro nunca é o mesmo para a gente. A gente pode imaginar um futuro, mas esse não vai ser o futuro. A gente pode imaginar coisas nas nossas vidas, mas se Deus não quiser que essas coisas aconteçam, elas não vão acontecer. Mas o futuro que Deus quer para você já está pronto. Ele tem que te preparar para você suportar o processo para chegar nesse futuro. Você precisa estar preparado para receber as coisas que Deus tem para você. Então, se você realmente quer receber essas coisas que Deus tem para você, você precisa suportar esse processo. Porque é esse processo que vai te moldar para receber essas coisas. Se você não estiver pronto para recebê-las, você não consegue receber. Então, algumas pessoas dizem que os melhores vinhos são aqueles que passam por mais tempo de fermentação. Então, quanto mais tempo você permanecer no processo, maior e melhor é o futuro que Deus tem para você. Amém? Amém. Todo processo de crescimento espiritual requer esforço pessoal. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, comece fazendo o natural primeiro. Comece dando o seu primeiro passo. O caminho Deus vai preparar para você. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje nessa manhã, Pai. Te
Eu agradeço pela vida de cada um que está aqui e pela vida dos que não puderam vir. Eu peço que o Espírito Santo de Deus esteja revelando os corações, para que se algo não foi entendido aqui, que seja revelado para cada um deles. Talvez hoje, ou talvez no resto da semana. Todos nós sabemos que o Senhor tem para nós é muito melhor do que a gente quer para nós. E sabemos que os teus caminhos são melhores que os nossos, Pai. Então nós te pedimos para que o Senhor esteja nos guardando, te pedimos para que o Senhor esteja guardando a nossa semana e que nada de ruim possa nos alcançar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé, no Senhor. Em linha com o que o Samuel estava falando. Jesus fala assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Nesses processos que o Samuel estava falando, que nós passamos, né, muitas vezes na vida para alcançar as promessas que o Senhor tem para nós, nesse preparo, o Senhor nos garante uma paz que vem dele. Nós não encontramos a paz no casamento, nós não encontramos a paz nas coisas materiais, nós não encontramos a paz. Essa paz é a paz do mundo. Mas o Senhor nos garante uma paz que excede todo entendimento. E Ele fala: a mentalidade do Espírito é vida e paz. E se nós temos sentido algo diferente disso, é porque nós não estamos no Espírito. E ainda estamos tentando lutar com a nossa carne, com o nosso braço. Que essa canção possa falar ao seu coração de que o Senhor tem essa paz que excede todo entendimento para você, mesmo no meio da tribulação. Amém? Podem se sentar. Salmo 126, 3 diz assim: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltaram cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. O Senhor tem feito grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. Amém? Quem pode falar que o Senhor tem feito grandes coisas na sua vida? Amém? E por isso estamos alegres, estamos gratos. E um coração cheio de gratidão é um coração generoso. Se verdadeiramente o Senhor tem feito coisas por nós e essa alegria tem tomado o nosso coração, a generosidade também. E nesse momento de dízimos e ofertas, eu nem acho que é mais um momento da gente ficar acanhado de falar a respeito disso. Porque eu creio que nós somos uma igreja que já entendemos o poder que nós temos todos juntos, das nossas ofertas alcançarem lugares que muitas vezes os nossos braços não alcançam. Amém? Então que você possa, nesse entendimento de gratidão, de generosidade, vou chamar nossa visitante, né? Para entregar os envelopes. Levanta a mão quem precisa de um envelope, por favor.
E antes de sairmos daqui ontem, nós oramos e falamos sobre isso, sobre quem escreveu a mensagem, quem é o mensageiro e qual é a mensagem que nós estaremos levando. Eu vou contar uma breve história que nós contamos ontem aqui antes da gente sair. Numa pequena vila, existiam pessoas que tinham uma vida muito simples de ir à roça todo dia de manhã, acordavam às 5 horas da manhã, ao amanhecer, eles iam para a roça, faziam o trabalho deles na roça, tomavam ali o seu jejum, ia para a roça, voltavam e comia marmita durante o dia, à noite na tardezinha, chegavam em casa, tomavam banho e iam dormir. E isso eles faziam todos os dias, eles tinham televisão, eles tinham rádio, era uma vida realmente muito simples. E eles tinham aquele cotidiano onde eles faziam aquilo e eram felizes, e trabalhavam e tinham aquela vida simples. E um dia chegou naquele vilarejo um pequeno circo mesmo, com duas pessoas, eram 2 palhaços. E eles começaram a fazer os espetáculos deles no final da tarde. Então as pessoas mudaram a rotina delas para quê? Eles voltavam, faziam tudo aquilo, acordavam de manhã, tomavam jejum, iam para a roça, comiam marmita, fazia o trabalho deles na roça, voltavam para casa, tomavam banho, só que eles não iam dormir. Eles iam agora para o circo assistir e dar risada. De piadas sadias, palhaçadas sadias, diversão sadia. Eu estou falando de coisas sadias. Os palhaços estavam ali para uma diversão. Apenas 2 palhaços, pintados e trajados de palhaços. Isso se decorreu durante vários meses e mudou a rotina daquele pequeno vilarejo.
Diante disso, um certo momento, enquanto as pessoas estavam tomando banho, se arrumando, lavando o pé lá para o os palhaços estavam se pintando, vestidos de palhaço já, revestidos de palhaço, eles começaram a sentir um cheiro de fumaça e estavam no seco. E aquilo, eles olharam pela janela, porque o circo estava a rebalde da vila, não estava tão próximo da vila, eles viram um pequeno foco de incêndio na mata. E eles falaram assim: olha, nós precisamos avisar a vila que tem um foco de incêndio, e esse foco de incêndio precisa ser apagado imediatamente. Então vamos trocar de roupa e vamos avisar. Não, se a gente trocar de roupa, não vai dar tempo da gente avisar, porque o fogo, o mato está muito seco. Vamos sair correndo assim mesmo, para avisar. E saíram pela vila correndo. Gente, está pegando fogo, vamos apagar o incêndio. Vamos apagar esse pequeno foco de incêndio, porque senão nós teremos uma infestação desse fogo e tudo vai pegar fogo, e fogo, e fogo, e fogo. Como que eles estavam revestidos? Eles estavam com a mensagem correta. Era fogo realmente que estava acontecendo. Só que eles estavam revestidos e vestidos de palhaços. Então eles não estavam apropriadamente para passar aquela mensagem. As pessoas olhavam dois palhaços correndo, gritando fogo, e davam risada achando que era uma piada, que aquilo não era verdade, que dali eles iriam trazer uma piada, iriam trazer um novo ato do circo deles. E por que eu contei isso? Porque nós temos duas coisas que nós falamos ontem, e ficou muito claro na nossa mente ontem. Nós temos uma mensagem, e nós somos os mensageiros que estamos sendo servidos por quem escreveu essa mensagem. E antes de sair daqui ontem, nós pedimos para Deus nos revestir da sua armadura, para que nós pudéssemos sair daqui, não como pessoas revestidas do que aquilo que não vai passar a credibilidade lá fora, mas sim da armadura de Deus para nossas vidas, e que nós pudéssemos sair daqui como realmente servos de Deus, e as pessoas vendo a gente, revestidos dessa armadura, entendessem a mensagem que a gente estava passando. E assim foi ontem, e muitas coisas aconteceram ontem. Se nós fôssemos contar, hoje o pastor não ia pregar, porque a gente aconteceu muita coisa ontem, e coisas assim, impressionantes, né, Mário? Saímos daqui em 10 minutos, um acidente, o Mário estava lá no meio do acidente, antes que o Absalão chegar, já orando pela pessoa que estava acidentada. Passamos de frente no hospital, o senhor querendo se matar, porque a esposa acaba de ter um AVC, e ele estava com crise de depressão. Nós pegamos ele já para orar, e já levamos ele para oração. Aí fomos tomar café, porque o Mário demorou um pouco, porque o Mário ficou conversando um pouco, chamei o Samuca. Gente, eu estou resolvendo muito rápido. O Samuca, vamos tomar um café, porque acabou o nosso panfleto, vamos tomar um café enquanto teu pai chega. Entramos lá numa cafeteria, aí daqui a pouco o Mário chegou lá dentro, tinha uma mulher com um cachorro, sozinha, tomando um café. E eu e o Samuca não tínhamos nem mais um panfleto, já tinha acabado o panfleto. Essa mulher foi evangelizada, essa mulher recebeu a palavra de Deus, e nós sem panfleto, ela virou para a gente e falou assim: me dá o endereço de onde você escritou, meu Deus. Nós não tínhamos um panfleto para dar para ela o endereço da igreja. Mas continuando, como o Samuca falou, como é que nós nos revestimos da palavra de Deus? Me veio quando o Samuca estava falando, a Carol falando aqui também, gente, não é se revestir durante essas 2 horas que a gente passa aqui das 10 ao meio-dia. A história de José é muito bonita. O Salmo 105 tem um pequeno resumo lá no meio, mas em Gênesis tem a história completa. José, filho de Jacó, ele era uma pessoa, um moleque de 17 anos que era fiel a Deus e fiel ao seu pai. Se ele saísse dali com 17 anos e fosse direto para o faraó ser governador do Egito, ele não tinha passado pelo processo, ele não seria um bom governador. Nós estamos passando por um processo e aprendendo a cada dia que a gente sai daqui a fazer o evangelismo. E isso tem nos dado cada dia mais experiência. E durante a semana, quando a gente trabalha, vamos só fazer um retrospecto bem rápido. José foi fiel a Deus e foi fiel
foi jogado na cisterna, depois ele foi vendido como escravo, depois ele foi parar na prisão. Na prisão ele foi fiel ao carcereiro, e foi fiel a Deus e fiel ao carcereiro. Depois ele foi para a casa de Potifar, foi fiel a Deus e foi fiel a Potifar, mesmo ele sendo injuriado pela esposa de Potifar. Depois ele foi levado ao faraó, que ele também foi fiel a Deus e foi fiel ao faraó, que aí ele começou a ser governador do Egito. Essa foi a trajetória de José. E ali teve um processo, ele não poderia sair com 17 anos e ir direto para o governador. Como é que nós trabalhamos durante essa semana? Como é que nós estamos nos revestindo durante a semana? Eu trabalho com pessoas durante o dia, durante a minha semana. Eu uso muito a Filipe como exemplo, né? E porque a gente tem uma proximidade muito grande. E eu sou muito diferente do Filipe, e ele sabe disso. O Filipe é muito diferente de mim. Só que como José, ele foi fiel a Deus, fiel ao pai, fiel a Deus, fiel ao governador, ao carcereiro, fiel a Deus. Eu sou o Edilson, fiel ao Filipe, o Filipe é o Filipe, fiel ao Edilson. E isso nos traz a armadura que nós precisamos para chegar aqui, a forma como a gente vive durante o dia. Eu usei só esse exemplo, mas eu poderia fazer qualquer outro exemplo. Mas para a gente chegar aqui no domingo e o Marão ajoelhado no asfalto quente, orando por uma pessoa que acabou de acidentar esperando socorro, só com a armadura de Deus. Amém, meus irmãos. Amém? Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Amém. Fiquei só Deus mesmo para fazer. Dá força, né, para vencer. Né? Porque nossa própria força não consegue. Né? E uma coisa que Deus trouxe no meu coração ontem, não podemos andar no sentimento, tem que andar pela fé. A pessoa que anda no sentimento é nem que anda lá, vai, não sabe o que é. Então tem que andar pela fé. Amém? É isso aí, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Thalita, corre, menina. Aí ele chama ela fica assim. Ontem estiveram lá no Pertencer, como é que foi? Ai, lá é sempre muito bom. Foi eu, a Amber e a Gil. Já mais ou menos um mês a pastora comentou de fazer tudo. E a gente foi. Eu queria assim falar para a igreja, quando tivessem a oportunidade de vocês saindo lá, vocês irem. Eu compreendo que é difícil o tempo, os afazeres, o trabalho, pega muita gente. Mas assim, como eu falei da outra vez, meia hora, 40 minutos, né? Lá no Fogo a gente fez, foi das 8 às 2. É um horário puxado. Mas se cada um de nós puder fazer um pouquinho, se torna tão fácil, tão pouco. E aquelas crianças precisam da gente. A própria palavra de Deus fala que Deus tem um cuidado especial para os órfãos e as viúvas. E eles são órfãos, eles precisam. O pouquinho que a gente tem para oferecer para eles, eles têm noção do quanto que é valioso e importante para eles. De fim de semana tem um apadrinhamento. Nem todas as crianças recebem um apadrinhamento. Ontem a gente chegou lá, até comentei com a Ana, eles estavam bem tristinhos, porque vê uns saindo e outros não. Então isso deixa eles tristes. E a semana eles têm a rotina, mas no fim de semana eles não têm a rotina. De semana eles vão para a escola, vão para o judô, as meninas vão para o balé, vai para o reforço escolar, mas de semana eles ficam lá, à toa. E aí a gente fez um faxinão lá na cozinha, a gente pegou a casa, e eles ficam muito felizes quando recebem a gente. Cada um eles já vão pondo apelido, a tia Gia, a tia do Leão. Eles vão se identificando e vão pondo apelido. A Ana Lara ganhou um esmalte e ela ficou tão feliz, pediu para a Ana estar fazendo a unha dela. Ela ficou numa felicidade, mostrando os pés, assim, é muito gratificante poder estar lá e poder ver a alegria daquelas crianças. E a gente fez o almoço. O pastor Rondelli vai parar no projeto. Eles amam. Teve criança que repetiu 3 vezes, teve que falar, não, agora chega esse
sido bom, né? Na verdade, a gente teve ação também lá no Esperança, né? Vem cá, contato. Morre. Cadê o pai dessa criança? Eu fico parado, ele não vai, aí depois os dois ameaçando, ele foi. Já precisando. Amém? Então, aqui tem uns panfletinhos, se você quiser distribuir na sua vizinhança para falar sobre a igreja, vai passando, pega um punhadinho, passa o resto, e depois que sobrar, você entrega pro Mário, por favor. Outra coisa, nós tivemos um congresso na semana retrasada, e na semana passada a gente falou sobre sabedoria, né? E tem um livrinho que é da pastora Zelinda, que ela fez para orientação sexual das crianças. Então, eu tenho 12 mais um aqui para a gente poder distribuir. É uma historinha que eu gostaria que os pais levassem para casa para orientar os seus filhos. Porque aqui tem umas coisas muito pessoais, de tipo, quem pode tocar, com quem ele pode abraçar, no colo de quem ele pode sentar. Então, para nós darmos isso aqui na igreja, a gente precisaria que a mãe estivesse junto. Então, nós vamos distribuir para que vocês leiam, mas é para ler mesmo, isso aqui é muito edificante. As Aventuras da Sabida. É uma coisa que vai mudar a sua perspectiva de vida, de visão de como você tem visto essa sexualidade nas crianças. E a gente tem visto que isso tem acontecido cada vez mais. Os abusos estão em todos os lugares, em todas as partes, onde você menos espera. Então, é uma forma de orientar os seus filhos como reagir a qualquer situação. Então, quem é que tem um filho pequeno aí pode pegar, levanta a mão e mesmo entrega. Quem quer, né? Deixa eu. Foi. Edilson, tem mais um. Amém? Amém. Aleluia. Bom,
falar com vocês a respeito sobre alegria, né? O que seria a alegria? O que é o sentimento de alegria? Então, os livros de ciência dizem que é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. A alegria é caracterizada como um sentimento, um estado emocional agradável, no qual a sensação de prazer, satisfação, gratificação e bem-estar. Por ser uma emoção bastante agradável, acaba sendo a principal emoção que as pessoas buscam em suas vidas. Então, a gente precisa entender uma situação sobre a alegria. Como nós acabamos de falar, como é uma emoção que todos querem buscar porque ela traz satisfação, muitas vezes nós estamos procurando essa alegria em lugares errados ou em coisas erradas. Então, a Bíblia nos ensina sobre esse momento de alegria e como é que a gente deve praticar, né? Então, antes de eu começar, eu queria falar sobre alguma coisa sobre Filipe. Filipe, a carta a Filipenses foi numa cidade que se chamava Filipe, que o apóstolo Paulo escreveu a carta de Filipenses para eles lá, para que eles pudessem entender o que era essa alegria. Em 358 a.C., o rei Filipe II, que era pai de Alexandre o Grande, batizou essa cidade com o nome dele. E essa cidade ela era muito próxima ali, porque ela estava entre a Europa e a Ásia, e ela era a entrada comercial de todas as coisas. Então, foi uma cidade estratégica que Paulo usou para poder evangelizar e difundir a história de Cristo ali naquele pedaço. Então, ela tinha já uma história de 400 anos antes de Cristo, que ela era uma cidade muito próspera e era comercial. Na questão da morte do pai de Alexandre o Grande torna sucessor e ele ganha quase todo mundo. Se você ouvir a história de Alexandre o Grande, ele conquistou quase o mundo inteiro. O mundo daquela época era conhecido mais como Ásia, Europa, aquela parte ali, né? Grécia, aquela parte africana, mas ele conquistou muitas coisas ali, muitas coisas. Então, praticamente o mundo inteiro foi considerado domínio de Alexandre o Grande, com uma questão muito boa para aquela época que ele queria implantar, que era o seguinte: ele queria implantar o helenismo, ou seja, toda a cultura e toda a religião ia ser de um só povo, ou seja, todos os povos estariam reunidos em uma só língua, em uma só religião e uma só política. O ruim disso é que eles tinham os pensamentos gregos, né? Então ele não tinha o pensamento de Cristo cravado, porque isso daí era antes de Cristo, e nem tinha a influência judaica para poder implantar isso daí lá. Então, quando ele tenta fazer isso daí, ele gera o helenismo, que a gente estuda nos livros de história, e ele implanta isso daí querendo fazer com que essa expansão se torne. Vocês lembram que eu já falei que a gente vive um ciclo? Né? De ciclo em ciclo a gente tem as mesmas ações do inimigo querendo ser implantado nas nossas vidas ou no mundo inteiro. É uma estratégia do inimigo querer fazer isso daí. Então nós estamos em pleno 2024 e nós vemos um comunismo querendo ser implantado no mundo inteiro. Antes era o helenismo, agora a gente tem uma cultura que dispensa a religião, mas politicamente e os pensamentos elas voltam para uma única razão, de que é a destruição da família, pertencimento da sua família. Seu filho não é seu filho é do governo, e nisso ele destrói e monta a cabeça do seu filho da forma que eles querem, né? E nessa história toda, o que aconteceu? O império de Alexandre o Grande começa a cair com quem? Com o domínio de Roma sobre a terra. Então Roma tem um conflito muito forte, onde eles começam ali no ano de 80 a.C. a dominar toda aquela parte, toda aquela região, e ela era uma língua que foi começando a se dissolver. O grego era uma língua tão importante como é o inglês hoje, que era difundida naquela época. E
Então a gente tem um inglês que está sendo feito, mas eles começavam a fazer isso daí. Tanto é que o Antigo Testamento foi traduzido do judaico, do hebraico para o grego, para que eles pudessem entender, porque era uma cultura que vinha crescendo há muito tempo. Em 108 a.C., então a gente começa o início do domínio romano, que se concretiza na época de Cristo isso daí. Então, o que acontece? A Batalha de Filipe, que foi travada entre Marco Antônio e Otávio contra Brutus e Cássio, que assassinaram Júlio César, cai esse domínio dos gregos sobre toda essa parte, começa o domínio romano. Roma começa a implantar a sua forma de governo. E aí eles têm uma outra ideia, assim, fazer uma só língua, uma só religião não dá certo. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer politicamente, governamentalmente, nós tomamos conta dessa cidade e nós deixamos a religião para cada um deles. Assim a gente não entra em conflito religioso. Cada um vai cultuar o Deus que quiser, cada um vai fazer o que quiser, e a língua principal vai ser a nossa. Né? Então, o grego, o latim e o hebraico eram as três línguas que eram predominantes naquela região, que era muito forte, que começou a ficar fazendo ali. Então, esse palco de batalha faz com que a cidade de Filipe seja dominada e virava um domínio romano, mas tem uma outra forma que eu vou uma colônia romana que estava instaurada ali no princípio da Ásia, não deixando a cidade de Filipe de ser uma das principais cidades de comércio ali. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o livro de Atos vai nos contar exatamente como é que aconteceu isso, mas eu precisava colocar vocês na história para que vocês pudessem entender o que era a cidade de Filipe. Então, de Filipe, né, que Paulo fez a sua segunda viagem apostólica ali de poder fazer, ele dá uma volta por Filipe e ele faz um marco ali em Filipe. Então, Filipe como uma colônia romana, e eu quero que você entenda que colônia nada mais é do que você replicar algo pequeno de algo maior, ou seja, você tem um domínio muito grande e você replica isso para dentro de uma colônia, ou seja, tudo que acontece no reinado romano acontecia dentro do reinado de Filipe. Isso foi uma das coisas que Paulo estava tentando ensinar também. Como eles já tinham essa cultura, Paulo começa a falar assim, olha, tudo que é do reino dos céus vai ser implantado na terra. Então, quando a gente ora o Pai Nosso, né, quando a gente fala o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E nós estamos pedindo para que a gente seja uma colônia do reino de Deus que está no céu, implantado em cada um de nós. Então, essa teoria que Paulo estava, ele pega tudo isso daí para poder ensinar o povo de Filipe a estar nas palavras do Senhor. Então, eu quero ler com você Atos 16, de 1 a 12, que é o que ele fala lá, uma das viagens que ele faz e como é que tudo chegou. Então, diz assim, Atos 16, de 1 a 12. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho. Diga comigo, dava bom testemunho. Os irmãos que estavam em Listra e em Ícoro, Paulo, que este fosse com ele, e tomando o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naquele lugar. Porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, olha só, Paulo, para não escandalizar os judeus que ele queria evangelizar, que ele queria cristianizar, ele fala o seguinte, você vai numa jornada comigo, mas você não pode ofender àquela cultura, porque é eles que nós queremos ganhar. Então, eu preciso circuncidar você, eu preciso que você possa estar circuncidado, ou seja, passar por uma cerimônia judaica para você poder ir comigo no meio dos judeus e a gente poder convertê-los ou mostrar para ele quem é o Cristo verdadeiro. Então, olha só, Paulo, com toda a sua sabedoria, ele pega e fala isso daí.
né? Então ele era romano, ele pregava para romano como romano, porque ele tinha a cidadania romana, mas quando ele ia para os judeus, ele também tinha essa característica de pregar explicitamente como judeu. Então, eu parei no... E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para que serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e pelo ancião em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província de Galícia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha só, impedidos por quem? Pelo Espírito Santo de irem pregar a palavra de Deus na Ásia. Olha só, o Espírito Santo impediu eles de levar a palavra de Deus. Mas que loucura! A palavra não é para todo mundo, mas você precisa ser obediente. Nem sempre, num churrasco com um monte de gente bebendo cerveja, é o momento certo para você falar de Cristo. Muitas vezes, no momento onde você está, não é o momento de falar de Cristo, mas eles nunca deixaram de agir como Cristo. Eles nunca deixaram de ser Cristo pelo local que eles estavam. Então nós temos que entender isso. Muitas vezes você não precisa falar, mas você agindo como um cristão, você modifica todo um temperamento, todo um lugar que te cerca ali de lá. Então, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto a Samotrácia e no dia seguinte para Népolis e dali para Filipe, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. O propósito de Paulo para escrever essa carta aos Filipenses era incentivá-los a continuar alegres no Senhor. Então, lá no livro de Atos, ele mostra como é que ele chegou até essa região da Macedônia, e Filipe é uma cidade da Macedônia, onde eles chegaram ali e começaram a fazer tudo isso. Porém, o livro de Filipenses é totalmente dirigido a exatamente essa cidade que é citada aqui no meio de Atos 16. E aí o que acontece com isso tudo? Nós vemos que o impedimento deles irem para algum lugar pregar tinha um propósito maior para que Paulo pudesse fazer. E Deus vai confirmando essas coisas, dando uma visão de noite de um macedônio, pedindo para que ele pudesse ir lá. Ou seja, o próprio mundo espiritual estava clamando para que Paulo passasse por aquele lugar para difundir o Evangelho e proclamar Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Então, esse propósito de Paulo ir para lá, a gente vai entender agora sobre a carta de Filipenses. Onde Paulo estava quando escreveu essa carta de Filipenses? Preso em Roma. Ele estava no cárcere em Roma. O livro de Atos 28 mostra exatamente isso, eu não vou abrir agora, mas ele está mostrando exatamente isso. Olha, eu estou aqui preso, onde, por causa da minha prisão, né, ele fala que por causa da prisão dele, os carcereiros, o governo, os governantes, todos sabiam que eles estavam presos por causa de quem? Por causa da proclamação do Evangelho de Cristo. E isso foi o que impulsionou a divulgação do nome de Cristo em toda aquela parte. Ou seja, a prisão de Paulo foi algo necessário ou aproveitado, não é nem necessário, mas aproveitado para difundir ainda mais
quem era Cristo Jesus. Então, muitas vezes a gente acha que a gente está numa situação ruim, que a gente está isolado em algum lugar, ou que a gente foi para algum lugar e ninguém vai saber, mas através dos lugares onde Deus te coloca, do posicionamento onde você está, Cristo vai ser reconhecido através da sua vida. E você precisa ter atitudes de cristão. Então, Filipenses no capítulo 1, ele fala assim, Paulo expressa uma gratidão pelo companheirismo dos santos lá de Filipe quando ele passou, e ele ensina que a posição que sentiu ao servir ao Senhor, inclusive ao ser preso, havia promovido a causa do Evangelho. E ele incentivava os membros da igreja a permanecerem firmes em união no detrimento da fé. Olha só, eu estou preso, todos sabem que eu estou preso por causa de Cristo Jesus, mas eu quero dizer para vocês, vale a pena estar preso por causa de Cristo. Eu não estou mudando o meu sentimento de alegria de pregar a Cristo pela situação que eu me encontro hoje, aprisionado. Eu não deixo de ser feliz com as coisas que o Evangelho me traz, com o conhecimento que ele me dá, com as coisas que eu faço, pelas circunstâncias que eu me encontro hoje. Então, Paulo sabia exatamente de que a situação que ele estava enfrentando hoje não podia modificar o sentimento dele de alegria em anunciar o Evangelho de Deus às outras pessoas. Paulo, a primeira coisa que me falou, ela largou o pessoal lá no carro assim, eles demoram demais, não fica pronto, e eu já estou com saudade de vocês, e eu não quero o assunto chegar atrasado, mas a alegria dela de estar aqui foi superada por todo o vulgo que ela passou para vir para cá. E quem conhece a Dona Paulina sabe que ela é um pouquinho ansiosa, que ela não aguenta esperar, que ela quer tudo para ontem, e que todo mundo depende dela para alguma coisa, aí chega uma hora e fala assim, quer saber o negócio? E se viram, eu vou. Porque a alegria de estar no meio de vocês é maior do que qualquer situação que ela possa ter encontrado no dia a dia. Eu não sei como é que você saiu de casa hoje para vir para cá. Se você deixou uma muvuca em casa, se você deixou a cama desarrumada, se não deu tempo, se você acordou ou não acordou, como é que foi isso, como é que foi, ou por que você decidiu vir aqui hoje, mas eu quero dizer alguma coisa para você. A alegria de você estar aqui hoje não pode estar ligada às circunstâncias que você vive durante a semana ou durante a sua vida no caminho daqui para lá. Não pode. O que determina a sua alegria não são as circunstâncias que você vive, mas para quem você serve. Você pode estar na pior situação. Isso eu quero dizer para vocês que não é uma questão de você ser fingido ou mentiroso. Não é isso. Você precisa entender que quem controla os seus sentimentos é você. E que as circunstâncias que estão ao redor não podem fazer com que a sua alegria se apague. Não merece. Qualquer situação que possa acontecer na sua vida não merece apagar a alegria de servir ao Senhor. Amém. Você precisa entender isso. Amém. Então, no versículo 12, olha só o que Paulo fala. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Filipenses 1, verso 12. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem medo. Agora, imagina você se Paulo escreve uma carta da prisão para Filipe dizendo, olha, vocês tomem cuidado por falar do Evangelho, porque eu estou sendo preso, açoitado, eu estou encarcerado, comendo ração limitada. Você acha que alguém ia ter vontade de continuar pregando o Evangelho? Sabe, durante a pandemia, que nós tivemos que fechar os templos, você acha que se a gente não tivesse usado os recursos de mídia, de YouTube e tudo, nós iríamos estar levando para vocês, ou para as pessoas que ouviram, a mensagem de Cristo com a alegria de poder estar sobrevivendo àquela situação que o mundo inteiro está
vez nós pegamos Covid e nós fizemos o culto com Covid. A gente não conseguia levantar, a gente saía da cama, ia para o sofá da sala cansado, o pulmão não aguentava. Então a gente tinha 2 estações em casa. Era a cama, 3 estações, a cama, a sala e a mesa de jantar. Era de um para um, de um para o outro. E olha, minha casa não é grande, queridos. Eu acho que eu dava 20 passos para chegar até o sofá e 2 passos para chegar na mesa. E a gente ficava cansado. Mas o ânimo que nos dava de poder, naqueles dias, transmitir um culto para que vocês pudessem estar ouvindo, era muito maior do que a doença que a gente estava enfrentando. Imagina se a gente entrasse lá e falasse: olha, gente, tome cuidado, porque isso não vai passar nunca. Ou seja, nós iremos contra o que a palavra de Deus fala, que toda tribulação é momentânea, leve. Leve e momentânea. E foi. Uma semana ou 15 dias que a gente passou acabado, foi leve e momentâneo comparado com os dias de vida que a gente tem. E comparado com o amor dos irmãos que nos ajudaram em oração, que nos abasteceram de alimento. Enfim, cada dia que passava a gente tinha uma comida diferente. Eu nunca comi tanta coisa diferente durante a pandemia. Porque eles sabiam que a condição que a gente estava, eles deixavam uma panela na porta de casa, batiam lá, saíam fora, a gente recolhia, sabe? Prisão mesmo. Você abre a porta, põe panela ali. Sabe aquele desenho que tem o gato debaixo da cama, você coloca o biscoito ali, ele já puxa para dentro? Era desse jeito. Então, mas a alegria de estar servindo ao Senhor era muito maior. Não nos parou. Nós vamos fazer 10 anos em junho, que nós estamos com o núcleo de Deus aberto, e todas as circunstâncias que tiveram, todas as dificuldades que passaram, não nos fez desistir daquilo que Deus tinha. Porque nós, do mesmo jeito que a gente queria ir para um lugar, nós assim, vocês não vão. Eu cheguei um dia para a Berta e falei: Berta, chega, cansei. Vamos fechar. Não aguento mais. Assim, Deus mandou, eu falei assim: não, é eu que estou querendo. Então nós vamos perseverar. Se Deus mandar, eu vou ser a primeira a obedecer o que Deus está falando. Mas não. E nós continuamos e nós estamos 10 anos. Então, isso que eu quero dizer é que não importa a quantidade, mas a qualidade da mensagem que faz transformação em cada um de vocês. Eu prefiro meia dúzia de pessoas transformadas do que 2.000 pessoas vivendo do Evangelho como bem quiser, fazendo o que bem entende pelo umbigo, indo num culto de domingo, bebendo durante a semana. Eu prefiro meia dúzia transformada e nos encontrarmos na glória do que uma igreja cheia, sem conteúdo, vazia. Então, quando Cristo coloca essa alegria no nosso coração, a gente sabe o quê? De que a palavra, a mensagem que está sendo passada do Cristo vivo, tem ajudado, tem penetrado no coração de muitas pessoas que nos passaram pela nossa vida. Então isso nos dá a alegria de continuar. Mas imagina se você pega uma retrospectiva dessa e só mostra as coisas que aconteceram de ruim. Quem vai querer te ouvir? Quem vai querer estar com você? Você vai ser um lamentador a vida eterna. Você vai ficar reclamando a vida inteira. Nós não podemos. E Paulo mostra isso no primeiro capítulo de Filipenses. No segundo capítulo de Filipenses, Paulo também incentiva os membros da igreja a serem unidos e salienta o exemplo de Jesus Cristo, que aceitou vir à mortalidade como um exemplo de amor, obediência e humildade. Um dia, todos reconhecerão Jesus Cristo como Senhor. Paulo orienta que os membros da igreja trabalhem por sua própria salvação. Gente, nós não vamos conseguir ganhar a sua salvação por você. O que a gente faz é auxiliar você a ir para a salvação, ao caminho certo.
mas a decisão de ser salvo é sua. E Filipenses, no capítulo 2, versículo 10, fala assim, ó, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, eu vejo muito nítido isso daqui, ó, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Umas versões falam que Jesus Cristo é o Rei. Na cruz de Jesus estava escrito Rei dos Judeus, em 3 idiomas. Isso não era comum. É minha mãe. Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Lá estava escrito em grego, em hebraico e em latim. As 3 principais línguas, política, religiosa e governamental, estavam ali unidas, declarando que ele era o Rei dos Judeus. E quando ele volta, ele fala que ele veio para todos nós. O Antigo Testamento inteiro mostra que ele veio por todos nós. O cálice da nova aliança é por todos nós. Então, nesse momento, quando isso se concretiza, essa palavra que Paulo passa aos Filipenses, ele está dizendo exatamente isso. Sabe, todo o joelho vai se dobrar. O mundo vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Quando ele nasce, vem reis do Oriente e trazem 3 presentes para ele. E esses presentes, simbolicamente, também representavam o reino espiritual, a parte política e a parte física, que foi o sustento que Deus providenciou para que, quando ele pudesse ir para o Egito, porque tinham intenção de matar o menino, sustentasse ele nessa época, dos 2 anos até os 11, 12 anos que ele ficou no Egito. Então, nós percebemos que todas as coisas vinham cooperando para isso, e Paulo começa a mostrar para os filipenses, olha, nós temos que entender isso, de que sermos unidos, mas a salvação é para cada um. Ele morreu para todos, mas você precisa conquistar a sua salvação. E como é que você faz isso? Como é que você vai verdadeiramente atrás da sua salvação na vida eterna? Praticando as coisas que Paulo estava falando. O engraçado dessa igreja de Filipenses é que ela é a precursora de uma igreja sem o judaísmo. Ela não é nascida em sinagogas, ela não é nascida em lugar nenhum, mas ela começa a dar sinais de uma ruptura do judaísmo, da religião judaica, e começa a seguir como ensinamentos de Cristo para a vida de cada um. O que era muito comum, porque os gregos eram pensativos, eram pessoas que davam pensamentos, e Cristo começou a mostrar isso. Que Paulo, vendo que isso daí era legal, que eles já entendiam esse tipo de linguagem, falou assim, olha, eu quero transformar a mente de vocês. Ele fala lá em Roma, isso, tá? Dos romanos. Eu quero transformar a mente de vocês. Vocês precisam entender como é que essa nossa mente precisa ser renovada. E começa a dar as instruções para aquele povo. Então, eles já tinham a ideia do que era um pensamento, do que era uma mudança de conduta, do que era uma mudança de ética, o que era princípios, o que era moral. E Paulo começa a ensinar, através dessas situações, a Cristo Jesus para esse povo. Filipenses 3, para quem quer saber, Filipenses tem só 4 capítulos, então eu estou na metade. Paulo escreve sobre os judaizantes, ou seja, ele descreve o seu passado como fariseu e como desistiu de tudo para seguir Jesus Cristo. Ele exorta os santos a seguirem seu exemplo e continuem firmes rumo à salvação. Paulo explica que Jesus Cristo transformará nosso corpo físico em corpo glorioso lá no céu, assim como foi o dele. No verso 13 de Filipenses 3, diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Sabe o que acontece?
Eu falo assim, não importa o meu passado. Paulo está falando para os filipenses o seguinte, não importa quem você foi, não importa quais os pensamentos que você tinha. E ele está falando assim, eu falo isso porque eu era um perseguidor. Eu era um cara que fazia todas essas coisas. Eu perseguia, eu matava, mas uma vez que eu conheci a Cristo, eu deixo as coisas lá de trás que me condenavam, que me condenam, e sigo firme para o alvo. Se você não esqueceu o teu passado, se você não entregou o teu passado no altar do Senhor, esse passado vai ficar te perseguindo, você não vai mirar o alvo direito. Ou você esquece de quem você era e segue firme para as coisas de Cristo, ou o teu passado vai ficar te atormentando o tempo inteiro. Nós não podemos mais conviver com isso, gente. Quem vive de passado é Deus. Nós não podemos mais pegar a condenação que já foi morta e entregue na cruz do Calvário, que o sangue de Cristo já está sobre ele, para nossas acusações de hoje. Não serve mais, não pode mais, não é mais permitido isso. Você não pode ter mais esse pensamento, eu estou vivendo hoje porque eu fiz tal coisa lá atrás. Esquece! Cristo não vai te condenar pelo teu passado. Para condenar, tem um cara que se chama Satanás. É esse que vai te atormentar, é esse que vai te perturbar, e é esse que você tem que pôr para correr. Como? Cristo é quem vive em mim. Amém. Ou eu entendo isso, ou meu passado vai me perseguir a vida inteira. Porque eu, não sei o que lá, eu tinha, querido, já era. Se você tinha tudo e perdeu e não tem nada, ou se você não tinha nada e agora você tem tudo, o teu passado já era. Quem é você hoje em Cristo Jesus? Quem é você em Cristo Jesus? O cara que vive se vangloriando do passado, ou o cara que vive falando e batendo no peito que não tinha nada no passado e agora tem tudo? Quem é você em Cristo Jesus? Se você não esquecer as coisas lá para trás, Satanás vai te lembrar de todas elas. Entrega no altar do Senhor. Seu título, quem você era, o que você fez, as besteiras que você cometeu, as burrices que você cometeu, erros, enganos. Nem tudo é Satanás que tem perturbado, não, viu? Muitas vezes são decisões erradas que a gente toma lá atrás. Você confiou em alguém, você fez uma coisa errada, confiou em algo errado, isso mudou sua vida. Mas o que eu quero dizer é que, se mudou, e hoje você está em Cristo, você é nova criatura. E todas as coisas cooperam para o bem que amam a Deus. Esquece. Passado é passado. Você não precisa mais viver nele. Você não precisa mais viver na condenação que antes era para a sua vida. Você não precisa mais estar pensando nas coisas que aconteceram lá atrás que te levaram a estar como você está hoje. Hoje você está como Cristo quer que você esteja, sendo preparado para aquilo que Ele vai te dar, em nome de Jesus. E para terminar, Filipenses 4, Paulo incentiva os santos a sempre se regozijarem no Senhor. Ele nos exorta a substituir a ansiedade por oração e ação de graças, prometendo que desfrutarão da paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. Paulo adverte, avisa os membros da igreja a passarem em pensar em coisas honestas, justas, verdadeiras, puras, amáveis, de boa fama e virtuosas. Ele conhece que pode fazer todas as coisas em Cristo Jesus, que é quem nos fortalece. E aí no verso 5, ele fala sobre uma coisa chamada moderação. Filipenses 4, 5, ele fala assim: moderação conhecida por todos, que se comporta com moderação, com comedimento, prudência, ser prudente. Então, todas essas coisas que ele pede para a gente ser, para ser amável, de boa fama, virtuoso, tudo vem com moderação. Você precisa ser moderado em todas as coisas. Que nós possamos nos alegrar, independente das circunstâncias que estamos vivendo hoje. Independente do que um diagnóstico médico te deu, independente da sua situação bancária, independente da sua situação física,
independente da sua situação emocional, você precisa abrir mão de todas essas coisas que tem te condenado, tem te deixado para trás, tem te deixado para baixo, e colocar todos esses sentimentos no altar do Senhor, para que Ele possa transformar em virtude todos esses nossos defeitos e falhas. Senão, nós vamos ser um chorão, lamentando o passado, vivendo lá atrás, e pondo a culpa nos outros, pondo a culpa no passado do que você está vivendo hoje. Chega. Lembrou de alguma coisa? Cruz do Calvário. Lembrou de uma condenação? Cruz do Calvário. Lembrou de uma burrice? Cruz do Calvário. Lembrou de uma ação que você fez errada? Cruz do Calvário. Pecado? Cruz do Calvário. Roubou? Cruz do Calvário. Mentiu? Cruz do Calvário. Qualquer coisa? Cruz do Calvário. E a sua vida vai ser livre. Amém. A sua vida vai ser transformada. Amém. Ele nos chamou para que a gente saia da escuridão e venha para a sua gloriosa luz. Amém. Você não pode estar mais no subescuro, no mundo subterrâneo que o diabo quer te colocar. Esse submundo obscuro, feio, fedido, nojento, cheio de luta. Jesus quer te tirar desse lugar, te dar um banho, te limpar e dizer: nova criatura você é. Novas vestes você tem. Vem e você vai ceiar comigo no dia do seu julgamento. Mas nós precisamos ter mudança de atitude. Nós não podemos mais continuar sendo igual. Nós temos que avançar. Avançar para o alvo que é Cristo Jesus. Você crê nisso? Amém. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar para você. Se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, traga aqui na frente. Eu vou estar orando por ele. Amém? Pai, todo aquele mal que possam ter planejado para nós, todo o trabalho que possam ter feito para nós isso já não interessa, porque morto estamos para o mundo. Não importa mais, Pai, se levaram o nosso nome para a boca dos sapos, se enterraram o porco com o nosso nome, se fizeram na encruzilhada, se fizeram qualquer situação, isso já não importa mais, porque eu sou uma nova criatura. Nós somos nascidos, Pai, para poder reinar contigo e sermos verdadeiramente a paz que excede todo entendimento está sobre nós. Os nossos erros, Pai, já não podem mais nos condenar no que fazemos hoje, porque nós colocamos todos os nossos erros, os nossos enganos, as trapaças que fizemos, os erros que nós tivemos, nós colocamos no teu altar hoje, pedindo que o Senhor venha nos corrigir. E se defraudamos alguém, Pai, que nós possamos restituí-lo, Pai. Se nós enganamos alguém, que nós possamos restituir. Se alguém nos enganou, que a gente possa perdoar. E dizer, Pai, que no altar do Senhor nós colocamos os nossos sentimentos, os nossos erros, os nossos pecados, porque eles já não nos alcançam mais, porque a nossa brecha está fechada com o teu sangue, com a tua palavra, que vem nos guiando todo dia. Eu quero consagrar o nosso corpo nesta manhã, Pai, a nossa família, a nossa casa, os nossos bens, tudo que temos, Pai, nas tuas mãos, dizendo que é o Senhor que está à frente. Amém. Então, Pai, assuma o controle. Assim como o Senhor pediu a Paulo de pregar na área, Pai, se nós estamos fazendo alguma coisa errada, nos impeça de continuar nesse lugar. Que o teu Espírito Santo possa ser muito incisivo e nos pregar em qualquer situação que estejamos errando ou que estamos indo para caminhos errados. Existem caminhos que parecem bons, mas nos levam à perdição, nós não queremos isso. Nós abrimos mão, Pai, de qualquer situação que nos leva para longe do Senhor. Nós abrimos mão, Pai, de qualquer situação que possa colocar em dúvida em quem somos em Cristo Jesus. Nos muda, nos transforma, nos traz, Pai, a vitória em nome de Jesus.